for chegando, vamos entrando, a gente começar a nossa live. Que bom vocês aqui. A gente vai trazer um material bem legal, muitas informações. Eu preparei com muito carinho aqui para vocês, eu e a Andreia. Vocês vão adorar a Andreia. Vamos começando aqui um pouquinho sobre o nosso assunto. Babás e mães que amamentam. Como que a babá pode ajudar uma mãe que está no período de amamentação? Oi, Gisele. Boa noite. O que a babá tem a ver com isso, né? Que coisa mais maluca. Mas então vamos falar aqui da amamentação. A gente está no mês de agosto, que é conhecido mundialmente como o agosto dourado. Por que dourado? Porque o leite materno é chamado de o alimento de ouro, é padrão ouro. Esse título é pela OMS, a OMS classifica o leite materno assim. E é um alimento completo, perfeito para o bebê, né? Perfeito em composição de gordura, de carboidratos, de vitaminas, defesa, né? Os anticorpos que a mãe passa pelo bebê através da amamentação. Então, e aí nos meses coloridos que a gente tem agora no segundo semestre, né? Outubro rosa, novembro azul, o agosto dourado. Então é um mês de incentivo, de debate, de incentivo à amamentação. E aí a gente vai puxar o gancho aqui do agosto dourado para o nosso assunto principal, que são as babás. Como que a babá pode ajudar nesse processo da amamentação? E aí eu fiquei pensando numa pessoa para trazer informações importantes aqui pra gente. Lembrei da minha vez, quando eu amamentei pela segunda vez, o meu segundo filho. E aí eu contratei uma consultora de amamentação, que é a nossa convidada de hoje, a Andreia Graciano. Ela é fonoaudióloga, neonatologista e consultora em amamentação. E também ela é especialista em disfagia. E agora eu vou convidar aqui a Andreia para entrar e começar o nosso bate-papo com ela. A Andreia é fonoaudióloga, então enquanto ela entra, logo que antes mesmo do meu filho nascer, do meu segundo filho, eu pesquisei algumas fonos e achei a Andreia, ela foi recomendada para mim e foi muito bom. Ela já foi me atender no hospital. Ela chegou, já me deu muitas orientações lá no hospital, no pós-parto imediato. E depois ela me atendeu em casa. Aí ela foi lá na minha casa, acho que umas 3 vezes, me ensinou sobre pega correta, sobre posição do bebê. Então ela me ensinou muitas coisas. Acho que agora deu certo. Oi, Andréia. Boa Boa noite, tudo noite, bem? Milena. Tudo bem? E Que com bom, você? tudo jóia. Eu já fui Que introduzindo um pouco o ótimo. assunto aqui, fiz uma breve apresentação sua. Eu queria que você falasse um Sim, pouquinho, eu estava aqui contando de quando eu tive a experiência com você, que você me atendeu em casa. Mas aí conta um pouquinho e, de você, das suas experiências, aí a gente entra nos assuntos. sim, eu sou fonoaudióloga, né, especialista em disfagia, e nessa trajetória eu encontrei uma colega de faculdade que me introduziu nesse mundo da consultoria, a Alessandra da Mamente. Reencontrei a Uli, e nós estamos juntas aí nessa consultoria, é, que foi assim, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu me achei de verdade na minha profissão como fonoaudióloga e como ser humano também, apoiando outras mães. Estou aqui no Espaço Amare também, que é a minha cunhada, Doula, né, a Marcela Magalhães. Então, assim, estamos todas aí envolvidas nesse bolo gostoso, né? Com as Que é mães, né? Tão bom com trabalhar as com mãe, mães, que é né? Com bebê. proporcionar para elas esse momento mais tranquilo, né? A gente diminui expectativas, a gente
entende ali, coloca para elas o que é de fato vida real, que a amamentação não é flores, É, pelo menos no e início, daí, né? isso, E aí estamos seguindo dessa forma. isso que você falou, que a amamentação não são flores. É, eu já ia até puxar o assunto bem nesse ponto. As pessoas idealizam muito, né, a amamentação, acham que é um processo natural, que é automático, que nasceu, a mãe pega o bebê, coloca no peito e tá tudo certo, vai funcionar. E não é bem assim, muitas vezes a gente precisa de estudar, de orientação antes, durante, e demora um tempo até a coisa começar a fluir, até ficar ajustado demanda com produção, né? Então, nesse processo todo acontece muita desistência de amamentação, né? Porque às vezes por falta de informação. De E aqui, fato, então, a gente vai acontece muito. focar nas babás. Como que tem a ver, como que uma babá pode ajudar uma mãe que está amamentando, Andréia? Nossa, a babá, ela faz parte da rede de apoio, né? Essa babá, ela vai ser um apoio muito importante, porque assim, ó, a gente não tem o pai como rede de apoio. O pai precisa ser apoiado. Então, essa Também. babá vai ajustar ali naquele instante, a hora que esse pai também está exausto, não só a mãe, né? Então, essa babá, ela vai estar entrando ali nessa brecha que a mãe está exausta e aí o pai também, porque o pai ele está ali junto com a mãe e nos cuidados intensificados com esse bebê. Então, a babá ela vai ser rede de apoio, sim, mas ela precisa ser uma rede de apoio que incentiva, que orienta muitas das vezes. Ao contrário de, né, uma rede de apoio que a gente chama até de rede de agouro, né? Como nos cursos que a gente vai, nos congressos e tudo, que é aquela rede de apoio que fala, dá mamadeira, ele está chorando, seu leite está fraco, enfim, várias coisas que vão colocar essa mãe, eu sempre falo, vai colar na testa dela, assim, um atestado de incompetente. É assim que a mãe se sente, né? E não é verdade. A gente precisa de ajustes, a gente precisa de avaliação com o bebê e a gente precisa de avaliação da mãe também, do bebê, da mãe, de como que está essa mamada. E essa babá, ela tem que estar focada nisso também. Quando as mães, eu faço visitas domiciliares e tem babás, ou uma rede de apoio, enfim, né? Mas principalmente elas são profissionais que estão diretamente ligadas com a mãe e com o bebê, eu peço para participar. Essa babá Uhum. vai ser treinada também e vai ser É, orientada. Muitas das vezes, quem está de fora consegue visualizar melhor qual o problema que pode estar acontecendo para aquele bebê não estar pegando corretamente o peito, né? e aí é Então, importante no momento de treinamento que você faz, por exemplo, nas casas, aí a babá vai ali olhar como que faz a pega correta, né? Que muita gente acha que é só colocar lá no peito e o bebê vai dar conta de mamar. E não é bem assim. Tem que abrir a boquinha, tem que colocar o bebê barriga com barriga, né? Então, na hora que a babá vai entregar o bebê para a mãe, já colocar ele já mais ou menos posicionado, né? E e, outro ponto que é importante, a babá atua aí muito, essa mãe vai ficar ali às vezes meia hora, 40 minutos amamentando, né? Terminou, ela tá cansada. Ela quer às vezes levantar, comer uma fruta, beber uma água. Então é a hora que a babá entra, né? Colocar esse bebê sim, para rotar, que aí são coisas que até os pediatras falam, né? Tem que pôr o bebê para rotar. Depois arrotou, vai pôr para dormir. A babá pode colocar o neném para ninar enquanto a mãe vai tomar um banho, né? Então, claro, nesses pontos, a babá já pode entrar. São coisas que não precisa ser necessariamente a mãe. O que é insubstituível é a mãe na amamentação, mas no restante, essa rede de apoio pode entrar, né? sim, pode ser intercalado ali, E a porque mãe, senão.
Pode falar. essa mãe ela fica muito sobrecarregada, né? Porque Dedicado. dar peito é algo que vai esgotar a mãe. Com Principalmente nos certeza. primeiros dias que esse bebê mama muito. Ele está em fase de crescimento, é óbvio, então ele solicita muito. E esse bebê ele não vai para o peito só por fome. Ele vai porque ele está com sede, ele vai porque ele quer um colinho, porque ele acordou e quer dormir de novo. Então, é uma fase de ajuste de posição, de pega correta, de pega, né? Fazer a pega correta. É um momento em que a mãe está exausta, porque gasta-se muita caloria por mamada. Por isso que a mãe fica cansada e ela precisa dormir para Emagrece repor. amamentando. Emagrece, exatamente. Eu brinco com ela, falo, olha, você já fez aula de spinning? Gasta em média 500 a 600 calorias ali por mamada. Nossa, Então, assim, sério? a gente, quem está de fora, que não tem esse conhecimento, ela está lá dando de mamar, acha que a mãe está sentada e não está fazendo nada, e o Tá corpo dela descansando. está trabalhando para isso, né? Então, por isso, essa divisão, digamos, de tarefas, né? De cuidados com o bebê. E cuidados com a mãe também, né? Que aí a babá, a pessoa que está ali mais próxima, se colocar à disposição, ó, dá um espaço para a mãe, né? Porque às vezes a mãe fica um pouco constrangida de ficar sempre com uma pessoa do lado, mas aí a babá fica por ali, ó. Eu tô aqui, terminando aí, você me chama, eu pego o neném. Aí terminou, entrega o neném, aí a mãe vai tomar um banho, vai ordenhar o outro peito, né? Que isso também acontece Sim, nos primeiros dias. E aí a babá colocar também ali uma garrafa d'água para essa mãe tomar enquanto tá exatamente. amamentando, né? Porque Exato. precisa produzir leite, da onde que vai vir a parte da composição do leite que vem? Muito da hidratação, não é? Em Sim, com relação à toda certeza. composição. Exatamente. Às vezes a mãe esquece. Tem mães que elas têm dificuldade em tomar água, em se hidratar. Apesar de dar muita sede durante O esse período período, né? que tá ali, né? Isso. Mas ela também esquece de comer. Então, essa mãe não pode deixar de se alimentar. Tem mães que sentem fraqueza durante a amamentação porque não se alimentaram direito. E as mães também têm mania de tirar é, é, alguns alimentos das Aham. refeições, sem nem saber se esse neném vai ter alguma alergia, enfim, a gente não sai retirando tudo dessa mãe. Não é Então, essa necessário, babá né? trazendo essa comidinha dela, que obviamente vai ser balanceada, uma comida mais, né, caseira, vai proporcionar para essa mãe, nossa, momentos de alegria, porque ela não vai ter tempo de ficar comendo toda hora, enfim, né? Às vezes a gente nem lembra, né, de comer, não lembra de Não, não pegar. lembra. Você está muito preocupado nos cuidados com o bebê, em prestar atenção nas coisinhas dele, né? É, nas, nas atitudes do bebê mesmo, o choro e tal. E aí a gente vai por exclusão mesmo com esse bebê. E então a mãe está conhecendo, né, esse outro serzinho agora. Então ela precisa ser cuidada e precisa de alguém que cuide desse bebê também, nesses momentos de intervalo, para ela fazer as refeições, para ela tomar um banho, para ela que seja fazer uma ordenha sentada no sofá assistindo uma Netflix, O né? que dá, Então, o que dá para ser substituído, a babá substituir a mãe ali, né? Naquele momentinho ali, sem dúvida, ou neném para ninar, para arrotar, e aí a mãe vai cuidar um pouco e dela. trocar a fraldinha, Cuidar do irmão mais velho, né? cuidar do irmão mais velho, nossa, sem dúvida alguma, né? É, Às vezes o irmão mais velho, ele nem é tão mais velho assim. E aí ele fica bem em cima e quer ver, quer pegar e tudo. E a mãe é tem que ter, participar de assim, um jeito, quer participar com todo direito também, né? é Mas às vezes essa mãe tá curiosidade. muito aflita, tá com o peito ferido, né? Tá tentando fazer uma pega correta, isso vai desconcentrar ela. Ela quer dar atenção para o mais velho, mas ela também precisa prestar atenção no mais novo. Então a Eu babá nessa tive hora isso. vai brincar com esse outro bebê,
né, com essa outra criança, vai retirar ela de um momentinho do quarto para deixar a mãe tranquila. Eu passei por isso. Eu tinha o meu mais velho de 6 anos, o outro nasceu, né? A diferença deles era de 3 anos. E aí eu ficava assim lá dando mamar e ficava preocupada. Ele lá, mesmo que estivesse, estava brincando, tava bem, estava tomando banho, mas a gente fica ligada, a gente não Ligada. desconecta. E tendo uma pessoa ali, você sabe que é uma pessoa de confiança, vai brincar com ele, vai trocar roupinha, vai dar alimentação para ele, a gente fica um Sim, pouco mais tranquila, né? Porque a gente não desliga, não é desliga. verdade. Não, a mãe não desliga, hora nenhuma. Mas sabendo que está sendo cuidado, aí já dá um alívio ali no coração, Com né? certeza. E alguma experiência você teve de chegar realmente na prática, de chegar na casa de alguém e aí a babá participar do Já, treinamento, eu das orientações? como eu falei no início, quando eu vejo que tem babá, ou mesmo que não seja babá, seja é, é, a avó, né? Aham, A avó materna, a avó paterna, ou enfim, uma tia, porque não deixa de ser babá também, né? é a Então rede de apoio que a gente chama, né? a gente traz essa rede de apoio para participar da consultoria de amamentação. Porque muitas das vezes o que as pessoas carregam, essa babá, ela carrega uma experiência individual própria, ela carrega experiência das amigas, das Da colegas, das família. vizinhas, da família. E assim, ó, na amamentação, a amamentação ela gira em torno de uma cultura nossa. E é, a babá, ela vai ajudar a desconstruir isso, ela não vai trazer as, é, é, as, as experiências dela. Porque a experiência na amamentação, ela é única para cada mãe, para cada bebê. Tanto é que, assim, você que é mãe 2 vezes, você percebeu na época a diferença de um bebê para o outro, né? Então, eu tenho bebês que têm disfunção oral, ou seja, não consegue sugar direito por algum motivo, às vezes pela própria linguinha que está presa, que está atrapalhando. Eu tenho mãe muito nervosa, que o bebê pega super bem, mas ela está tão tensa, ela está tão, como se diz, fora da casinha, né? Perdida. Porque é uma questão hormonal, exatamente, é uma questão hormonal envolvida, o puerpério é muito difícil para essa mãe, então a babá tem que estar ali, ó, para ajudar, para apoiar, para trazer palavras de incentivo para essa mãe, Isso que eu ia falar agora, né? até as palavras, né? Os comentários, né? Vamos entrar aqui nesse tópico que eu acho que é até interessante, porque não vem só das babás, não é específico, mas a gente ouve isso de todas as fontes. Ah, será que o neném chorando, chora toda hora, pede peito, toda hora pede peito. Qual que é a primeira coisa que a gente ouve? Ah, esse leite seu tá fraco. Eu acho que você podia dar mamadeira, porque aí ele ia te dar mais sossego, ia dormir mais à noite, né? Com certeza. E aí a gente pergunta para essa babá: você amamentou seu filho? Você deu fórmula? Né? Porque, assim, ó, a preocupação das mães, da grande maioria, a gente, claro que tem mãe que não quer amamentar, a gente Certo. tem mãe que, por algum motivo, não vai poder amamentar, e aí você falar para essa mãe que ela tem que dar uma fórmula é, assim, terrível. Ela recebe aquela informação, ela já está com tanto medo, com tanto receio, ansiosa, e isso atrapalha o leite descer, está com dor, dor na cesárea, né? Se foi uma cesárea, está com dor no corte, está com um mamilo ferido, né? Fissurado. E aí você vira para a mãe e fala, dá uma mamadeira, dá uma fórmula. Ela fala, poxa, eu estou me esforçando tanto aqui e não está resolvendo nada. Então, é um balde de água fria que você joga nessa mãe. E Então, a aí, babá, ela não pode, ela tem que ter essa consciência que ela tem que trazer,
apoio. Ela Apoio. não tem que trazer experiências ruins, porque assim, ó, todo mundo que vai falar de amamentação fala: Nossa Senhora, meu peito caiu o bico, arrancou, não é Rancor, assim? parecendo que raspou no Arrancou, asfalto, exatamente. Nossa, né? ficou na carne viva, meu neném mamou sangue. Mamou sangue. É, exatamente. Então, assim, E ó, aí eu você acho trazer. interessante, e só te Uhum, interrompendo, eu acho importante até você falar pra gente sobre a fisiologia da descida do leite. Não é imediato, né? Vai demorar um não. tempo para o leite descer mesmo, normalmente, naturalmente. E mesmo depois que desce, aí o peito fica lá cheião, aí o bebê não consegue abocanhar, né? Fala um pouco mais sobre isso, da sua experiência. Então, rapidamente falando da fisiologia da amamentação, eu acho interessantíssimo, porque a gente sabe que o colostro é, assim, o que mais o bebê precisa, mas a gente, na nossa fala, não dá valor para esse colostro. Eu chego na maternidade para atender essa mãe, ela fala assim: Ah, meu leite não desceu ainda, é só o colostro. Sou Não é maminha, só o colostro é é tudo que o bebê justamente. precisa, é o ouro, né? E claro que ele vai ter um volume menor, porque esse bebê tem uma capacidade gástrica menor. Esse bebê está Pequenininho. com estômagozinho, isso mesmo, ó, piquititico, 5, 7 ml, 10, se for um bebêzão maiorzão, né? Só que a gente também tem que lembrar que esse bebê ele não é mais aspirado. Antes aspirava até o estômago. Ele está Ah, cheio, isso, então ele fica cheio de líquido amniótico ainda, de repente um sanguinho coagulado, que ele engoliu do útero. Tá tudo bem, esse neném vai regurgitar. Ele dá gases também. Ele fica com a barriguinha cheia de gases. Então, esse bebê ele não vai mamar horrores. Ele não vai mamar 1 litro de leite. Então, você falou obviamente, não 10 vai ter ml, leite 10 maduro. ml, aquele copinho de remédio que a gente dá para as crianças, aquilo lá é 10 ml, é isso aqui, né? Exatamente, exatamente. E às vezes o bebê nem mama isso tudo, ele mama só um pouquinho, forrou a barriga, o colostro é grosso, gorduroso, né? Então sustenta esse bebê. E aí a gente vai passar pela fase da pojadura quando essa mãe chegar em casa. A pojadura é a mama inchada, eu tenho mais água, eu tenho mais edema, né? Formado ali. Aquele peitão. Depois isso, fica aquele peitão assim, ó, bem aqui, todo inchado, dolorido. Esse bebê é uma água de transição, é um leitinho de transição, é o que o bebê precisa, no volume que ele precisa, com as quantidades de água, de vitaminas, enfim, tudo que ele E ele é precisa ali. digerido muito rápido, né? É Muito diferente da rápido. fórmula. A fórmula, a digestão dela é mais lenta, mais demorada. E aí você então fala, ah, mamada dos sonhos, que é dar uma mamadeira lá pelas 11 horas da noite. Quem nunca ouviu isso, né? Para a mãe ter sossego, para a mãe dormir e tal. Mas é porque esse leite da fórmula, ele é digerido de uma forma mais lenta, ele é mais pesado, digamos assim. O leite materno, ele é digerido mais rapidamente, aí dá Uhum. essa sensação falsa de que o bebê não está satisfeito. Aí já acordou de novo, já está chorando de novo, querendo mamar, porque o leite está fraco. Não é isso, né? É a própria composição do leite materno, né? Exatamente, exatamente. Leite materno é fácil de digestão, é próprio para o bebê daquela mãe. Fórmula, quanto tempo ela fica lá na prateleira da farmácia, do supermercado? Eu tenho compostos químicos, claro, que salvam vidas. Sim. Se precisar, eu não titubeio, eu já faço fórmula quando eu vejo necessário. Mas muitas das vezes, a gente não precisa dar fórmula para esse bebê. Muitas das vezes a gente ordenha na colherinha e oferece para esse bebê, né? Ah, bom 2 você falar sobre colherinhas. isso. É, Isso, a gente oferece, porque ele vai ficar mais animado, ele vai sentir gosto, ele vai sentir cheiro, então ele vai ficar animadão. E aí ele é vai isso aí que procurar você leite. falou. Vamos supor, a mãe precisa fazer a consulta lá com o ginecologista, ou sei lá, precisa ir no oftalmologista, não quer levar o bebê num lugar que vai estar cheio de gente. O que ela pode fazer? Ordenhar o leite,
armazenar direitinho em casa, e aí quem que vai dar? Quem que pode dar? A babá pode dar. E tem várias formas de oferecer, né, André? Várias formas para a gente oferecer esse leite materno. A gente pode oferecer na colherzinha, uma colher de café, de chá que você tiver em casa. A gente Uhum. pode oferecer na colher dosadora, quando tem um volume maior, porque quando é colostro, não vai dar um volume muito grande, Muito né, para pouquinho. preencher isso, a mamadeirinha. Então, a gente oferece no copinho, a gente oferece na colherzinha mesmo, colherzinha de bolo, de aniversário, descartável, né, o Aquele que eu uso nas copinho que eles chamam maternidades. de copinho de pinga também, né? Aquele copinho Sim, o pequenininho de copinho de vidro. pinga, pode ser o copinho de café descartável, tá? A Uhum. gente usa nas maternidades. Então, assim, podemos oferecer na seringa, podemos oferecer, em alguns casos, a gente oferece na, na, eu vou lembrar o nome. Aham. Mas, assim, basicamente, seringa, copinho, colher dosadora, colherinha de bolo mesmo, de festa de aniversário, né? E quando Esse bebê ele vai estar também. saciado e a Aham. gente vai evitar com que esse bebê comece a fazer confusão de bico e de fluxo, né? Quando você oferta na mamadeira, eu tenho uma facilidade enorme. Para E o desmamar. que que acontece? Exatamente. E o que que acontece? Esse bebê, na mamadeira, ele não tem a saciedade que ele vai ter no peito. Em que sentido? Quando você está comendo ali a sua comida, você está comendo com os olhos, com o nariz, com a boca, né? E você tem controle, você leva o garfo na boca. Quando eu estou cheia, eu paro, tendo comida ou não no prato. Esse bebê no peito, ele vai fazer essa sucção. Ele está no controle. Então, ele vai saber a hora de parar. Na mamadeira, esse neném, ele não sabe direito a hora de parar, porque ele faz uma sucção diferente. E a gente vira essa mamadeira, né? De uma vez na boca do bebê. Então, ele Pela tem a opção quantidade que quase foi que de engolir. estipulada. Exatamente. E aí a gente acha que, né, nós brasileiros, todo nosso gira em torno da comida, né? Então, assim, tem que empanturrar mesmo. É, E tem que aí esse tomar tempo. bebê, ele tem a opção de engolir praticamente, com uma sucção diferente da do peito. Então, ele está saciado, assim, ele está apagado e ele está engolindo ainda, né? Então, a gente tem que respeitar isso, não dar mamadeira. Eu sei que tem hora que é irresistível, tem hora que o neném está chorando Tentador. muito. É tentador para as mães, para a rede de apoio, né? Mas a gente é, não pode ceder, na maioria Teve das uma, vezes. teve uma pergunta aqui, ó. É verdade que o próprio leite materno ajuda a cicatrizar uma mama ferida? Quem quiser Ah, pode mandar sim, perguntas, tá, gente? sim, com certeza. Ele ajuda a cicatrizar a própria ferida, porque ele tem componentes ali maravilhosos que vão ajudar no alívio da dor, né? Dessas fissuras, com certeza. Pode E colocar leitinho lá, passar, assim, né? passar o leitinho, isso. Voltando ao assunto de outras formas de oferecer o leite, aconteceu comigo eu consegui ordenhar o meu leite na minha segunda vez que eu amamentei. Aí eu guardava lá na geladeira, nos potinhos, e aí tinha sempre uma mama minha que estava mais ferida. E aí eu colocava com a sondinha, acho que você vai lembrar disso. Lembro. Eu colocava Eu nele para lembro, se mamar. eu não estiver enganada, era o peito direito, era o mais ferido? Era o direito? Era Tá isso vendo? mesmo, Lembro. porque como eu sou destra, né, eu dava mamar Sim. melhor do lado esquerdo. E Aham, aí eu colocava ele para mamar no peito, e aí pegava o leitinho lá da geladeira que estava congelado, e aí descongelava em banho-maria e tudo, aí colocava a sondinha dentro do recipiente, e aí colocava a sondinha na boquinha dele, assim, no cantinho, enquanto ele mamava. Então, isso aí eu isso. expliquei para babá que eu tinha na época, ó. Aí você lava os potinhos direitinho. Quando eu
falar que eu vou dar mamar, então aí você traz lá aquele potinho, aquela sondinha, que aí eu vou colocar, me ajuda aqui, pega um durex, que eu pegava até, durex não, micropore, eu prendia a Microporo. sondinha assim com micropore, e tudo isso ela me ajudava, trazia a tranqueira toda e colocava, então até nisso a babá pode ajudar, né? Nossa, super, super pode ajudar, né? Ela tem que saber também é, Isso é a como, translactação, não é? sim, O nome? no seu caso, é translactação porque é com o seu Translactação. próprio leite. Aham, Relactação, eu tenho que relactar a mãe, porque ela está com baixa produção, né? aham, Então, é. lembrando aqui, não existe leite fraco, existe baixa produção. Por que baixa produção? Vários motivos. Anquiloglossia, que é a língua presa, né? Ou um bebê que ele está com disfunção oral, ele está usando musculatura acessória por algum motivo, às vezes por um torcicolo congênito, enfim, foi um bebê gerado pélvico, né? Então a gente tem que ver o que está acontecendo. E às vezes é uma mãe que tem cirurgia de mama, que a produção está baixa, aí esse bebê ele fica muito sonolento no peito, o neném responde para fluxo. Então, aí eu vou precisar relactar. Então, posso usar a sondinha. Todo mundo pode usar? Pode, mas qual é o objetivo? Né? Então, a gente tem que ter um objetivo em mente para Uhum. poder indicar, fazer essa indicação, Que no meu tá? caso era para aumentar a produção de leite, Produção. né? E ao Mas mesmo por tempo quê? não perder o vínculo com ele. Sim, mas por que que a gente precisava aumentar? Porque você estava com o peito ferido. Então, a mãe, quando está com feridas, e essas feridas doem muito, a mãe acaba baixando a produção, porque ela fica tensa, ela fica nervosa, ela não consegue posicionar esse bebê direito no peito, para ele conseguir remover da forma adequada, né? Esvaziar a mama. Então, é isso que a gente precisa observar. A gente faz as indicações de acordo com o que a situação ali está oferecendo para a gente. A gente tem mais algumas perguntas aqui, ó. A babá pode ajudar a dar o leite ordenhado? Nossa, completamente, foi do jeito que a Super, gente né? falou agora. É, Super. oferecer na colher, no copinho, enfim. Quando a mãe não tá Qual é em o casa. instrumento, qual é o instrumento que Andréia, que sou a babá, vou usar para ofertar leite para o bebê? Sempre o instrumento que eu tenho facilidade. Ah, eu não tenho coragem de dar no copinho, eu acho que vai engasgar. Não tem problema, dá na colher. Ah, eu não consigo dar na colher. Tudo bem, dá na seringa. Ah, entendeu? Então, assim, ó, a O pessoa que que vai adequar oferecer para melhor. o bebê, isso, tem que se sentir segura em ofertar. Mas essa pessoa também tem que saber, tem que ter passado ali por uma orientação, né? Para Aham. poder oferecer, para não engasgar esse bebê. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a ligação do bebê gerado pélvico com a amamentação? Você mencionou alguma coisa de pélvico. Ah, sim. O bebê pélvico, ele já sai da maternidade com uma indicação de ultrassom do quadril. Vamos só explicar para quem não sabe o que que é o bebê pélvico. Sim, o bebê pélvico, ele é gerado, ele nasce, né, de bumbum para cima, para baixo. Ao invés da cabeça, Então, né? isso, ao invés da cabeça, de bumbum. Então, ele tem, assim, uma dinâmica um pouco diferente do bebê que nasceu de cabeça, né? Aham. É. É, não é que atrapalha, mas a gente tem que ficar de olho nesse bebê por esse motivo. Por quê? Nós temos a fáscia que recobre o corpo todo. É uma membrana, tá? Então, se eu tenho um bebê que foi gerado pélvico, eu tenho risco de fratura no quadril, eu tenho risco de torcicolor, às vezes nem torcicolor, mas assim, alguma contração muscular que vai afetar, às vezes, a simetria de face, né? Esse bebê tá com a boquinha torta, a facezinha torta. Então, tudo isso eu avalio na hora da amamentação e eu faço as indicações para osteopatia, se só no consultório a gente consegue resolver com as manobras, né? Então, cada caso é um caso. Mas o bebê pélvico é esse,
a gente tem que ter um olhar para esse bebê, Diferente. né? Diferente. E se esse bebê tem essas alterações, às vezes até um pezinho torto, que ele nasceu, vai estar influenciando lá na língua dele. Por quê? Por causa dessa Nossa. fala. É verdade. Então, a gente tem que olhar o bebê como um todo. O bebê não é só boca, de forma alguma. Uhum. Ele é um ser completo. Então, a gente tem que Completo e olhar esse bebê. complexo. É complexo, muito complexo. Então, a gente tem que olhar ele como um todo. E isso pode causar alterações na, é, na movimentação, né, na mobilidade de língua, na mobilidade de todos os órgãos fonoarticulatórios, lábios, língua, Interessante. bochecha, masseter aqui, né, musculatura, é, mandíbula, na sucção, na deglutição desse bebê, tá? Outro palpite, voltando aqui para os palpites, outro palpite que a gente escuta também. Isso aí, quando a criança já vai ficando maiorzinha, né? Ah, mas esse menino tá mamando no peito até hoje, pra quê? Já come arroz, feijão e toma leite, toma Todd, come chocolate e toma leite, né? Pra quê? Então, esse tipo de palpite, não, Não também, né? rola. Não, Não, não rola. nem Não é pensar. da sua conta, O desmame é de quem? entendeu? O desmame é da conta da mãe, Da não é mãe, da conta de mais ninguém. mais ninguém. Normalmente, no desmame, o sofrimento é materno, não é da Aham. criança, né? Às Então, vezes o assim, esse bebê bebê tá passa lá melhor do que a gente, assim, se adapta e a tranquilo. gente fica lá sofrendo, Sim, a né? mãe sofre por ter que desmamar esse bebê, porque ela acha que aquele vínculo ele está sendo quebrado. Não, tem outras formas de vínculo. E o que Sim. você pôde fazer até aquele momento, ótimo, você deu o seu melhor para ele, né, para esse bebê. Então, tá tudo certo, mas realmente causa um sofrimento na mãe por ela achar que vai quebrar esse vínculo. É. Mas quem vai escolher até quando ela vai dar de mamar para esse bebê é ela. O corpo é dela, o filho é dela. Então a gente não intromete. O tempo é dela, então ela que vai O tempo é saber. dela. E Exato. outra ajuda importante que a babá tem que ter em mente é assim, ajudando o bebê, ajudando a mãe na amamentação, ela está ajudando até na recuperação do pós-parto, né? Seja parto normal ou cesárea, por toda uma questão Sim, de fisiologia também, né? sempre. A babá também, ela tem que ficar atenta como rede de apoio, porque tem mães que apresentam depressão pós-parto, né? Então, às Sim, vezes, foi ela meu começa a caso no rejeitar meu esse primeiro bebê. filho. Pois é, ela começa a rejeitar esse bebê, ela começa a não querer dar peito, ela tá triste. Muita Então a babá dificuldade. tem que ter esse olho clínico também, porque ela tá todo dia com essa mãe, né? Então ela faz parte, ela consegue identificar isso, porque o puerpério, ele demora ali 7, 10 dias para a mãe se recuperar. Eu sempre falo, olha, você vai demorar esses dias aí para você voltar para casinha. Uhum. Porque a mãe, ela fica assim, com a cabeça aérea, ela esquece as coisas. Então, por isso que tem que ter apoio. E aí eu vi que tem uma pergunta aí, se a babá tem que estar no momento das orientações, a gente também já respondeu, né? Aham. Tem sim. Por quê? Se Porque essa tiver mãe babá em não casa, é lembra. interessante. Ela lembrar muita coisa que eu Ah, falei é. para ela de orientação. Sim. Então, eu tenho que ter a rede de apoio prestando atenção ali também, para Eu reproduzir isso lembro. depois. Eu lembro que quando você veio aqui em casa, é muita informação, né? Muita informação mesmo. Muita. E olha que eu sou médica, eu tenho um pouco de conhecimento, né? De amamentação, de bebê e tudo. Mas ali a cabeça da gente parece que tá vazia, parece que é vento dentro da cabeça, né? Então, se tiver uma Exatamente. pessoa do lado para você depois perguntar assim, o que ela falou mesmo? Porque senão eu vou ter que mandar um WhatsApp te perguntar tudo de novo. Andréia, como é que é mesmo aquele negócio? Eu não me Não é? importo, não me importo. Aham. Mas tem que ter, sim, porque é mais assim, rápido, né?
Mas o seu alcance é babá que tá ali do lado, né? Aham, Pra te relembrar as coisas. E, de repente, até fazer alguma correção na pega desse bebê, no posicionamento dele. Lembrar mesmo a mãe de como fazer. Porque, assim, as mães relatam para mim o seguinte: Andréia, quando você está em casa, quando você está me atendendo, é uma coisa. Quando você vai embora, aí parece tudo que desanda. muda tudo. Tudo desanda, mas não é Passei por isso, é isso. porque ela fica mais insegura. Se ela tem uma pessoa que relembra com ela, que repassa com ela todo esse mecanismo, ó, vai dar certo. Ajuda demais. Tem Não, muito. a Mai Silva falou aqui, queria falar uma coisa. Muitas mães não pensam assim. A gente é uma rede de apoio, sou uma funcionária. Não, de forma alguma. A gente está aqui justamente valorizando esse trabalho, dando Claro, aqui, a gente pincelou aqui tantos momentos que a babá atua juntamente com a mãe para apoiar essa mãe, para que seja uma amamentação mais prolongada, para que a mãe leve essa amamentação até quando ela quiser, porque ela tem uma pessoa ali com quem ela pode confiar, confiar no sentido de cuidar do filho mais novo quando ela precisar, ou do filho mais velho que está lá fora brincando, né? sim, sim, sem dúvida. A babá tem um papel muito importante e assim, ó, a gente tem que ter um feeling mesmo, né, um start. Nossa, eu acho que eu podia fazer isso aqui, se eu quiser eu vou ajudar, né? Não ficar esperando Porque só não a fica mãe falando, ah, esperando. você faz isso para mim, mas Isso, ficar exatamente. observando, né? Ficar atenta aos horários de mamada, às fraldas, a excreta do bebê, as fraldas de xixi e cocô que esse bebê faz por dia, porque a mãe, ela não tem tempo de ficar contabilizando aquilo, não, e a O gente precisa pediatra saber pergunta, né? como Quantas o fraldas pediatra você pergunta. trocou? A gente não Exatamente. sei, não me Nenhum, lembro. não se liga, né? Você não fica fazendo conta. Então, a babá pode ajudar nisso também, né, de fazer a contagem dessas fraldas, como é que tá a cor do cocô, porque a alegria de mãe é ver neném fazer cocô e xixi, de pediatra também, de fono também, de consultora de alimentação, a gente É precisa saber se está engraçado, saindo, né? está entrando, não É é isso mesmo. verdade? Então, a gente precisa disso para poder, a babá precisa ter esse start, esse feeling, né, para poder, de repente, até acompanhar a mãe na visita com o pediatra, Aham. Eu né? lembro de Babá pode ter, fazer até isso. eu lembro de ter levado uma das babás dos meninos na época, né? Eu não Uhum. lembro qual foi, que eu levei já em pediatra para me acompanhar em consulta, para vacinar Sim, também, também, também. para ajudar, né? A gente sai com mochila, com bolsa, com um monte de coisa, né? E aí você chega Exatamente. lá, esquece coisa para trás. Então, a gente estando acompanhada, seja o pai ou a babá que está ali junto, para te ajudar a dar uma olhada, oh, não estou esquecendo nada para trás. Segura o neném aqui Exato. que agora eu vou arrumar meu sutiã e tal, né? Que você deu mamar Nossa, ali no com meio do certeza, povo. com certeza. Não, não, não tem dúvida que essa babá tem toda uma importância como rede de apoio na casa dessa mãe, né? Tem que ter esse apoio. É muito bacana, principalmente quando é o segundo filho, porque ela precisa ajudar com o primeiro também. Nossa, fundamental. A gente fica tão preocupado com o filho mais velho, a gente fica se sentindo culpada de não estar com aquela dedicação que era antes, que aí agora você está mais focada no bebê que acabou de nascer. E aí a Não, babá com certeza, te ajudar nisso é tranquilizante, assim, é muito, sem muito dúvida. importante. Alguém tem mais alguma pergunta, algum outro assunto, alguma coisa que você queira falar também, André? Não, eu acho que a gente já concluiu, assim, né, a maior parte, grande parte do tema, desse assunto e tudo mais. Eu tô com o meu Insta disponível, né, meu Instagram disponível, lá tem meu contato. Se alguma das meninas que participaram aqui tiverem alguma dúvida, eu acho interessante que a babá também faça curso
de primeiros cuidados com o bebê, né? O curso de primeiros cuidados, a gente faz para reciclar também, porque algumas coisas mudam, algumas informações modificam. Ao A longo gente do segue tempo, a né? Sociedade Brasileira de Pediatria. Como é que esse bebê vai dormir? O bebê tem que dormir agora de barriga para cima. Antes ficava de ladinho. Então, por quê? A gente aborda tudo isso no curso. A troca de fralda, a higienização de umbigo, posicionamento ali para entregar para a mãe esse bebê, naquele peito que o neném vai mamar, né? Vamos falar também a gente fala também no curso de primeiros cuidados, do desengasgo, né? Bebê vive pregando peça na gente, ele pode engasgar. Passando É um susto. organismo muito imaturo. Então, assim, né? Opa, tá. E essa mãe que está com uma hiperprodução? A gente falou de baixa produção. E essa mãe que está com hiper, o que que a gente tem que fazer? Uhum, O que que eu faço se esse bebê engasgar? Né? Então, uhum. assim, a gente fala disso. Então, fazer o curso de primeiros cuidados com o bebê também é interessante que a babá venha, porque Conhecimento a nunca é pessoa que está demais, né? diretamente ligada à mãe, quase 24 horas no dia. Às vezes é a pessoa com quem a mãe tem mais contato naqueles Exato, primeiros meses, né? exatamente. Às vezes a mãe ela prefere a babá porque é uma pessoa de fora da família, porque assim as pessoas colocam é, a mãe se sente muito pressionada em ter que amamentar, em fazer direito, em ter que ter leite. Conseguir. E, às vezes, os parentes mais próximos, né, deixam, assim, uma cobrança no ar. Então, uma pessoa indiferente, uma pessoa de fora, indiferente não, de fora, né, é, que a mãe sente que não está ali para ser julgada, que não está ali para cobrar, está ali para Aham, apoiar. Então, algumas mães preferem babar do que o restante da família. é Eu já verdade. atendi casais assim, sabe? Sim. Eles querem fazer sozinhos, mas tem que ter uma ajuda. E essa ajuda é ajuda mesmo. Ó, tô precisando disso, busca para mim, pega E tal o pai às coisa. vezes está trabalhando, né? Licença paternidade Exatamente, curta. A mãe vai ficar ali exatamente. de 4 a 6 meses em casa, como é na maioria dos casos, com a babá Com a ali babá. durante o dia, É isso mesmo. período muito longo. É isso mesmo. Vira a companheira mesmo, lado Com a lado, certeza. né? Mas dá lá. Sem sugerir chupeta, né? Que a gente nem falou da chupeta. É, Sem sugerir chupeta, ela tá ali para ninar esse bebê, para sem dar reconhecer chupeta. também quais as necessidades desse bebê. Esse bebê não conhece chupeta. Então, para que que a Uhum. gente vai dar chupeta para ele, né? E é A gente vai outra dar o coisa, né? peito. Fala assim, ai, tadinho, mas ele tá chorando, dá uma chupeta pra ele, coitado. Aí a mãe acaba cedendo, né? É tão forte, é Exatamente. muito até cultural, né? É cultural. Mas a, a gente pode nascer tomando no copo e morrer tomando no copo, sem nunca ver uma madeira na vida. Porque Uhum, desde o início a gente já pode tomar no copinho, na colherinha, né? uhum, E a mesma coisa a chupeta. Chupeta para quê? É uma necessidade dos pais ou da família, entendeu? De quem fica incomodado com aquele choro. É mais fácil eu colocar a chupeta lá para esse neném calar a boca do que eu começar a descobrir e repassar as coisas. Então vamos lá, vamos por exclusão. Tá com a fralda suja? Vamos trocar. É aham. peito? Sim, vamos dar um pouquinho mais de peito. Por quê? Ele quer só dormir, aí fica lá É chupetando um sono, pouquinho. É sono? Tá com calor? é Porque frio, é assim, a babá calor. também tem que prestar atenção. Não pode cobrir demais esse bebê, porque senão esse bebê desidrata. Então, às vezes, o choro dele é esse. A gente tem que descobrir o que que é o choro do bebê e vamos por exclusão antes da gente querer oferecer uma chupeta, Aham. E um certo? comentário aqui da Alcina, ela disse que você até foi consultora dela também. Ah, que Lembra? legal! Me ajudou muito na Alcine. amamentação. Tenho o prazer de amamentar meu filho até hoje, de 1 ano e 3 meses. Ah, que legal! Que É minha colega de maravilha! trabalho. E ela falou mais uma outra coisa aqui também. Quer ver? Deixa eu procurar aqui.
Tive baixa produção aos 4 meses e precisei apenas aumentar a água, descansar e relaxar na hora da amamentação. Sim, a questão emocional, ela está diretamente ligada com a produção do leite. Então, assim, se eu tenho uma mãe cansada, nervosa, estressada, é, culpada, enfim, com sentimentos ruins, ansiosa, vai baixar Não a vai. produção com facilidade, né? A mãe que vai fazer uma ordenha na bomba e ela fica olhando para essa bomba, não vai descer uma gota de leite. O peito pode estar Fica cheio, olhando não as desce. gotinhas lá, né? Exatamente. Por quê? Porque eu estou ansiosa para descer esse leite, para ver esse leite. Então, a babá vem nesse sentido de deixar essa mãe tranquila, Confia. relaxada, poder fazer os cochilos dela durante o dia, que ela olha o bebê, enquanto não for momento de peito. Isso. Então, a gente administra dessa forma. Esses momentos de descanso, assim, durante o dia, nossa, vale ouro, porque a madrugada é longa, É longa, né? E aí ter uma longa mesmo. pessoa ali para você entregar o bebê e falar assim, agora eu vou tomar um banho, eu vou esticar a perna aqui, deitar um pouquinho na cama, ver um pouco de televisão. Sim, é Teve outro, fundamental. teve um outro comentário aqui, já ajudei uma cliente minha, eu dando apoio, usando a sondinha, dava todo o suporte para a mãe. Experiência muito boa, tenho técnica, tudo certinho. Experiência que a babá vai adquirindo também, né? De De saber forma, manusear isso. sim, isso é sensacional, é o diferencial, É, né? Tem que ter paciência com a mãe, tem que ter paciência com o bebê, porque é uma fase muito difícil. muito delicada. Adaptação, né? Adaptação mesmo. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Andrea? Algum comentário? A gente já está chegando nas 9 horas, quase 1 hora de live, hein? Foi? Rendeu, Que bacana, que rendeu. bacana. Muito bom. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, com as suas informações aqui de ouro, igual o nosso agosto dourado. Dourado, sim, temos que comemorar mesmo, trazendo mais informação, né, para as pessoas. Hoje nós temos um Informações de índice maior de mães que qualidade. amamentam. Por quê? Porque hoje tem apoio, tem informação, tem orientação. Antes não tinha tanto. Então, hoje a gente consegue deslanchar mais e Uhum. prolongar essa amamentação. Então, eu que agradeço, Milena, o convite. Eu estou à disposição para outras lives, outras parcerias. Quero deixar aí para todo mundo uma boa noite e que, se precisarem, eu estou à disposição. Tenho o meu contato lá, tá bom? Para qualquer dúvida. Isso. A Andrea é fono aqui em Goiânia. Eu também sou aqui de Goiânia, né? Mas a gente tem gente de outros lugares aqui. Aí tem o Instagram da Andrea Fono, Andrea Graciano, né? É, E então acompanha ela por lá também. Eu já vi lá muita informação de qualidade, viu, gente? Muito bom a gente ter essas fontes assim de confiança. sim, com certeza. Quero agradecer todas que estão aqui presentes, todo mundo que entrou, teve que sair, mas já com certeza a gente contribuiu um pouquinho de informação aqui, um pouquinho ali. É assim que a gente tira, elimina muitos mitos, muitas incertezas que rondam esse assunto da amamentação. E aqui também a gente quer fortalecer e valorizar esse trabalho das babás, essa categoria importante que atua ali junto diretamente com as mães, com as crianças. Eu tiro meu chapéu para as babás, não é à toa que eu tô aqui, né? Que eu tô começando esse projeto novo voltado para as babás. Então, muito obrigada por todo mundo que participou. Minha primeira live e eu adorei. Adorei a companhia da Ah, Andrea, por companhia de todo coincidência, também mundo. foi a minha primeira live. Então, nós É, duas estamos estreantes aqui. Eu estreando. também adorei a experiência e passamos mais para Vamos trazer combinar. informação para todo mundo. A gente Combinado? combinado. Um beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Beijos, boa noite para todos.
Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau.